galera, Carlos Berbert na área, novamente aqui no canal do Pedrosa, dessa vez para trazer um pouco do que rolou no noticiário vascaíno entre o último sábado e este domingo, dia 15 de dezembro. Como já é de costume, eu vou pedir para a rapaziada que tá chegando nesse vídeo já ir deixando o like, porque nos ajuda com o YouTube de diversas formas. É importante também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações diárias. E uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos com seus amigos vascaínos e em seus grupos, que o principal motivo da resenha seja o Gigante da Colina nas mais variadas redes sociais. Obviamente, pelo desempenho de destaque do Verratti, individualmente falando, foi o melhor ano da sua trajetória profissional, mais goleadora. A propósito, ele foi o artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols e também o goleador máximo em competições nacionais no Brasil, somando seu rendimento no Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. E, inegavelmente, o seu nome seria ligado a possíveis transferências a outros clubes. A propósito, surgiram especulações de que ele estava sendo oferecido a outras equipes. Assim, em contato exclusivo com o canal do Pedrosa, o empresário do Pirata, Hernan Bernardello, abriu o jogo sobre o atual cenário. Abre aspas, a prioridade é o Vasco da Gama. Tem muitos clubes que me perguntam sobre a condição do Pablo, do futebol brasileiro, da Arábia Saudita, mas somente me perguntam condições. Eu não estou oferecendo o Pablo Verratti para nenhum lado. A intenção do Verratti é seguir no Vasco da Gama. Em seguida, eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal para vocês. Se liguem aí. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Com o cupom PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade, é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo que está aqui no canto esquerdo da sua tela. Na sequência, eu vou deixar para vocês um trecho da última live feita pelo Pedrosa, em que ele comenta alguns dos nomes ventilados no Gigante da Colina nesses primeiros dias da janela de transferências. Então, se liguem aí. Reformulação. Elenco. Muita coisa que me perguntaram aí. Payet. O que eu ouvi hoje? O Payet é um craque. Payet é um cara extremamente técnico, um baita de um jogador. Porém, abre aspas, não sei se temos condições de ter um jogador que custa mais de R$1 milhão no banco em 2025. Principalmente o jogador que tem 38 anos. É um jogador que foi importante para o Vasco e eu valorizo muito o que ele fez aqui quando ele chegou. Ele deu pontos diretos ao Vasco na briga contra o rebaixamento. A contratação do Payet, ela já valeu somente, primeiro, pela exposição, por trazer um grande craque para o Vasco, mas somente pelos gols que ele fez contra a Fortaleza e a América Mineiro. É pouco você pensar assim, Pedrosa? Pode ser, na cabeça de muita gente, mas o Payet foi o responsável, um dos responsáveis diretos para o Vasco não cair para a segunda divisão. Aquele gol contra o América Mineiro, cara, aquilo ali é assustador, tá? É assustador. Foi um dos momentos mais emocionantes que eu já tive dentro de uma arquibancada. Por tudo que o jogo pedia, né? O Roberto, a batida de falta, tudo que aquele jogo ali, a situação do Vasco, que se empatasse aquele jogo seria terrível para poder se livrar. Mas o fato é que no último ano o Payet não rendeu o que se esperava. Tiveram algumas situações dentro do elenco que não agradaram ao elenco. Situações do Payet alegando lesão, fazia exame, não viajava e aí não tinha lesão. Então isso não caiu bem
em algum momento. Mas o Payet é um cara que também foi, por exemplo, o maior assistente do Vasco na temporada. Mesmo jogando pouco, mesmo não sendo titular absoluto, 9 assistências. E hoje tem um jogador do calibre do Payet, ou até de um calibre maior do que o do Payet no elenco, que é o Felipe Coutinho, que é mais jovem, recebe um salário do mesmo patamar do que o Payet. E o Vasco está numa situação difícil, cara. A situação do Vasco não permite, financeiramente, você ter 2 jogadores que ganham mais de R$1 milhão se esses caras não forem titulares. Compreende? Então, assim, se o Vasco tivesse dinheiro o suficiente, eu ficaria com o Payet? Com certeza. Eu claramente ficaria com o Payet. Com certeza eu ficaria com o Payet. É um jogador extremamente diferente. Te entrega coisas que raramente um atleta consegue entregar. É o imponderável, é o imprevisível. Na situação atual do Vasco financeira, eu prefiro ter o Payet ou eu prefiro ter um técnico? Prefiro ter um técnico. Eu prefiro ter um Payet ou um jogador que ganha a mesma coisa que ele, mas que seja extremamente decisivo numa ponta esquerda, por exemplo, ou um grande zagueiro. Eu prefiro ter um grande zagueiro para jogar com o João Vitor. Eu prefiro ter um ponta esquerda de qualidade imensa, que ganhe R$1 milhão, mas que seja titular para jogar o ponta esquerda, o Coutinho, o Adson, o Verratti, o Hugo Moura, o Jair, o Paulinho. Então, a situação é essa. O Payet em nenhum momento mostrou vontade de sair. A diretoria tem avaliado sim a situação do Payet e não tem uma definição ainda sobre permanência ou saída. Outros 2 jogadores também que têm sua situação sendo analisada. Léo, informação de agora. Por exemplo, o Fortaleza tem interesse na contratação do Léo. Demonstrou interesse na contratação do Léo. Mas queria oferecer jogadores que não eram condizentes com o que o Vasco necessitava. Exemplo, dentro dessa conversa ocorreu, eu quero o Léo. Beleza. Qual é a compensação? Compensação financeira mais o Zé Wellison, que é um volante que estava lá, que é do Fortaleza, que eu gosto, inclusive, que a galera fala até que é parecido comigo. O Vasco foi lá e falou, não, o Zé Wellison não é o que eu quero no momento, eu quero o Moisés. O Léo é meu titular. O Léo é meu jogador titular. Então, ele é valorizado. Por mais que a torcida pegue no pé aqui ou ali, o Léo é um cara valorizado no mercado. O Bahia já fez procura pelo Léo. Outros times já fizeram procuras pelo Léo. E aí o Fortaleza falou, não, o Moisés eu não vou te entregar. O que eu quero dizer? Hoje já há um entendimento, não só da diretoria, mas também do próprio Léo, que o ciclo dele no Vasco está se fechando. Essa é a informação que eu obtive. E que a saída do Léo pode acontecer, contanto que o Vasco, obviamente, tenha uma compensação financeira ou uma compensação dentro de campo bem feita, tá? Outro jogador, Maicon, um atleta que é extremamente bem avaliado no sentido profissional. Um cara ímpar. A diretoria do Vasco acha que o Maicon é um cara ímpar. Importantíssimo para o elenco, importantíssimo para o ambiente, importantíssimo para a liderança. Sensacional. Profissionalismo e que honra a camisa do Vasco como poucos ali dentro do elenco. Mas o Maicon é um jogador já de uma idade avançada, sabemos, e ele também sabe, e isso é do caralho do Maicon, tá? O Maicon não quer atrapalhar o Vasco, o Maicon é muito grato pelo período que ele esteve aqui no Vasco da Gama, então há conversas para poder entender qual é o melhor caminho para o Maicon, e uma saída não está descartada. Tem todas as ressalvas ao Maicon. Você pode ter no sentido técnico, que ele entrega em campo, mas como profissional, como um cara que respeita a camisa do Vasco, ele sempre foi um cara muito correto nesse sentido. Então, a saída do Maicon pode acontecer também junto com a do Léo, tá? São 2 jogadores que estão sendo avaliados pela diretoria, que tem chances de sair do Vasco para 2025. Posições preferenciais, prioridade máxima do Vasco. Setor defensivo. Prioridade máxima. Máxima. Outra prioridade, ponta esquerda. O Vasco entende que
tem bons jogadores no seu time titular, no meio, na ponta direita, como centroavante. Mas para o time titular, precisa contratar urgentemente um ponta esquerda qualificado e também, pelo menos, 2 zagueiros de um excelente nível. 2 zagueiros, pelo menos, de um nível parecido com o do João Vitor. Isso é uma prioridade da diretoria. Além, obviamente, de continuar buscando jogadores para compor. Nome interessante e que o Vasco tem conversado. Lucas Barbosa, do Santos. Atacante que jogou no Juventude, fez um bom brasileiro. Eu considero uma boa aposta, um bom nome para você ter no elenco de bagagem de Série A. É um jogador, inclusive, que pertence ao Santos, mas que o Vasco tem um dinheiro a receber, uma dívida que o Santos tem com o Vasco da Gama, se eu não me engano, pela venda do Natan. E dentro dessas conversas, o Lucas Barbosa é um jogador que interessa ao Vasco da Gama, que o Vasco tem conversado. O Vasco também tentou Canóbio, quando ouviu que o Canóbio e que o Atlético Paranaense estavam pedindo 8 milhões de euros, obviamente saíram da negociação. Por quê? Porque o Canóbio não vale 8 milhões de euros. Com todo respeito, não vale de forma alguma. Gosto muito do Canóbio, acho bom jogador, seria um bom jogador para o Vasco, mas não dá para pagar 50 milhões de reais no Canóbio. Não é jogador que vale esse preço, é um bom jogador, é um bom ponta, mas não vale 50 milhões de reais. Tá? Então o Vasco desistiu, obviamente, do Canóbio. Outro jogador, Coelho, do Atlético Paranaense. Jogador que o Vasco também sondou e ouviu que essa pedida aí do Coelho é na casa dos 4 milhões de dólares, ok? Então, é um jogador que é possível? É possível, mas você está falando de um atleta que se destacou muito pelo Atlético Paranaense e que tem vários outros clubes querendo. Então, nesse momento, não passa de um interesse de um jogador que o Vasco gosta. Outro jogador que o Vasco também gosta, Soteldo. Santos está pedindo cerca de 5 milhões nesse jogador. É um jogador que o presidente Pedrinho gosta desde a época de comentarista, que mesmo com a situação que aconteceu com o Vasco da Gama, de pisar na bola e tudo mais, considera um jogador que seria crucial para resolver o problema da ponta esquerda do Vasco. Lavega, que até os amigos do GE e outros amigos também publicaram. O Vasco tem interesse, tem negociado, tem conversado. E o zagueiro Kaique, que é do Almeria. Coelho, jogador que o Vasco fez consultas, ouviu que o Coelho custa na base ali de 4 milhões de dólares, podendo chegar a 5 milhões de dólares. É um jogador que é disputado demais no mercado do futebol brasileiro e que não só o Vasco que quer. Tiveram notícias aí até mesmo do Coelho tendo interesse do Palmeiras. Então, é um jogador disputado, é um jogador que caiu para a segunda divisão, badalado. Então não é uma negociação fácil, mas o Vasco tem interesse nesse jogador. Soteldo, o presidente Pedrinho gosta do Soteldo. Desde a época que ele era comentarista, já fazia elogios ao Soteldo. É um atleta que não é fácil de lidar, mas é um atleta que agrada, que resolveria os problemas da ponta esquerda do Vasco da Gama. O Coelho, por exemplo, é outro atleta também que é encarado como resolução. Sabe jogar de ponta esquerda, sabe jogar de ponta direita, até de lateral direito ele já jogou no Atlético Paranaense. E o zagueiro Kaique é um jogador do Almeria, de 20 anos, fez sua carreira no Santos aí, no Sub-17 do Santos. No Sub-17 do Santos. Com 17 anos ele já era titular absoluto do Santos, ele era um jogador completamente crucial naquela equipe do Santos, que não foi a equipe que caiu. Ele sai em 2023, ele vai para o Almeria, e em 2023 ele é vendido por 7 milhões de euros. É um atleta que foi para o Almeria, chegou a ser emprestado para o Albacete lá na Espanha e já tem mais de 100 jogos como profissional na sua carreira. Então ele tem 20 anos, é reserva do Almeria, mas quer ganhar mais minutos. Ele passou também pelas divisões de base da seleção brasileira, sub-20, sub-17, entre outras divisões de base da seleção brasileira, camadas, né? No caso, categorias de base da seleção brasileira. É um jogador que eu gosto, tá? Eu lembro do Kaique aqui no futebol brasileiro, fez 37 jogos com a camisa do Santos, é técnico, tem boa saída de bola, para mim seria uma boa aposta do Vasco da Gama. Mas não é fácil porque o Almeria, nesse momento, ele é um time que tem dificuldade de liberar jogador. Até o Lázaro, que estava por lá e veio para o Palmeiras aqui nesse momento, foi uma negociação difícil. Isso, no final, eles acabaram
cedendo o Lázaro ao Palmeiras. Então o Kaique é um jogador que o Vasco gosta muito e que tem interesse também, tem negociação em andamento. Vamos ver se vai ser por empréstimo ou se vai ser por compra, como é que o Vasco vai lidar com essa situação. Mas o Kaique é um jogador que eu gosto, que seria para mim, na minha visão, uma boa aposta, um bom zagueiro. Tá? Eu acho que é isso, cara. De forma geral, de notícia concreta, eu falei tudo o que eu sabia, ok? O Boca Juniors finalmente oficializou a contratação do meio-campista chileno Carlos Palacios. Assim, os chineses vão desembolsar 4,8 milhões de dólares, aproximadamente 29 milhões de reais na cotação atual, para adquirir o jogador junto ao Colo-Colo do Chile. Como o Cruz Maltino ainda é dono de 50% dos direitos econômicos do atleta, ele tem direito a receber metade do valor da transferência, ou seja, 14,5 milhões de reais. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo no canal do Pedrosa. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito dos temas que eu trouxe. Como vocês já sabem, o Pedrosa está de férias, mas nós seguimos atentos. Então, qualquer novidade que surja no noticiário vascaíno, nós vamos trazer para vocês, seja aqui no canal no YouTube ou até mesmo na página no Instagram. Então, se você não segue ainda, é só procurar lá, @canal do Pedrosa. Não esqueçam de deixar o like, porque nos ajuda com o YouTube de diversas formas. É importante também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações diárias. E uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos com seus amigos vascaínos e em seus grupos, que o motivo principal da resenha seja o Gigante da Colina nas mais variadas redes sociais. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tamo junto!